Ok, mais uma vez aqui, né, voltamos ao nosso assunto de vírgula, que vocês vão encontrar no livro de vocês, como eu já falei, na página 46, 47, e o exercício talvez na 48. E agora, nessa aula, a gente vai aproveitar para explicar um pouquinho a vocês de onde a gente não pode empregar vírgula. Nós, na aula anterior, foi os casos em que a gente pode estar usando a vírgula, e agora os casos em que a gente não pode, de forma nenhuma, empregar vírgula. E aí eu coloquei aqui 3 situações em que a gente não pode empregar vírgula. Eu não posso usar vírgula. Onde que eu não posso usar vírgula? Então, bem aqui, ó, a primeira situação. Entre sujeito e predicado. E aí vamos ver se vocês lembram, sujeito e predicado. Quando é que eu vou saber disso daí? Vamos revisar. Aqui eu tenho a seguinte frase: Fabrício e Carol gostam de dançar. Lembra da aula que eu dei presencial? Para a gente encontrar o sujeito e o predicado, tá aqui, eu encontro o verbo. A primeira coisa que eu faço é encontrar o verbo. E aí faço aquela pergunta: quem gosta de dançar? A resposta que eu obtiver é o sujeito. Portanto, aqui é o sujeito, tudo isso é o predicado. Então, a primeira regra da vírgula eu não posso colocar vírgula entre sujeito e predicado. Então, você está fazendo a construção de uma frase. Dentro dessa frase, de uma redação, você vai ficar na dúvida se vai colocar uma vírgula. Lembra disso daqui. Eu não posso, de forma nenhuma, Carol e Fabrício, ou Fabrício e Carol, vírgula, gosta de dançar. Não pode, viu, gente? Isso aqui é proibido, o uso de uma vírgula bem aqui. Se alguém colocar, está proibido. O próximo caso. Eu não posso utilizar vírgula entre o verbo e o objeto direto ou o objeto indireto. Por isso que eu sempre falo para vocês que dentro da gramática, dentro da análise sintática ou morfológica, o que a gente tem que saber mesmo ali, o principal item que a gente tem que saber é o verbo, porque todas as outras regras, ela vai cair, ela vai partir a partir do verbo. Então eu tenho aqui, ó, entre o verbo e o objeto direto. Aí aqui eu tenho a frase que eu posso estar explicando para vocês. Alguns alunos não gostam das aulas online. Vamos ver aqui. Eu tenho o verbo, ok? Então aqui, para mim descobrir onde é que está o objeto direto e o objeto indireto, para quem quer saber disso aqui, vocês vão procurar o quê? Encontrar o verbo. Seguido do verbo, o objeto direto, não esqueçam, é o complemento do verbo. O objeto indireto também é o complemento do verbo. Então, depois do verbo, aqui perto aqui do verbo, eu vou ter esses complementos, quando o verbo for transitivo, né? Então, neste caso aqui, gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ou quem não gosta, não gosta de alguma coisa, no caso das aulas online. Portanto, aqui eu tenho um objeto, certo? Está aqui o objeto. E aí, também não posso utilizar, alguns alunos não gostam. Se você pensou em colocar uma vírgula aqui, não pode, por quê? Porque entre o verbo e os seus objetos, eu não posso usar vírgula aqui de forma nenhuma. Então, 2 casos aí que a gente já viu que é proibido utilizar vírgula. Entre sujeito e predicado, entre o verbo e os seus complementos. No caso aqui, o objeto indireto, né, das aulas online. A terceira situação, onde é que eu não posso utilizar vírgula? Entre o nome e os seus adjuntos adnominal. Adnominais. Então, o que é um adjunto adnominal, gente? Adjunto adnominal, não sei se vocês já viram nos anos anteriores. Pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, pode ser um artigo, pode ser um numeral, que esteja perto do nome. Ou seja, aqui eu tenho para vocês, para exemplificar melhor, eu tenho aqui, ó. A velha amiga não tinha grande interesse pelo assunto. Velha aqui é o nome, ok? Ou, aliás, desculpe aqui. Amiga é o nome, ok? Amiga é o nome. As palavras que estão perto dela, se for um numeral, se for um artigo, se for um adjetivo, são adjuntos adnominais. Então, a é um adjunto adnominal, velha é um adjunto adnominal. São palavras que se associam ao nome. Então, o nome aqui é a palavra amiga. Eu não posso, a velha amiga, vírgula, não pode, tá certo? Porque aqui são adjuntos adnominais e os adjuntos adnominais não podem
ser separado por vírgula. Não tinha grande interesse. E aqui também, ó, interesse vai ser o nome, grande é o adjunto adnominal. Então, se eu pensasse, a velha amiga não tinha grande, aí interesse. Aqui eu não posso utilizar uma vírgula, por quê? Porque aqui eu não pode fazer a divisão, não posso intercalar, colocar uma vírgula entre adjunto adnominal e seus nomes. Isso também vai valer para os complementos nominais, tá bom? Então, essa daqui são as 3 situações em que ocorre mais, digamos assim, erro no uso da vírgula, que é entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e os seus objetos direto ou indireto, e entre o nome e seus adjuntos adnominais. Então, isso aí são os casos proibidos em que a gente não pode estar utilizando a vírgula, tá certo? E nós temos ainda outras situações que talvez vocês só vão ver no ensino médio, a questão do uso da vírgula opcional. Porque a gente vai, quando vocês estiverem estudando orações coordenadas, orações subordinadas, lá vocês vão ver o emprego ainda mais detalhado da vírgula. Então, o sinal de pontuação vírgula, a gente pensa que é um casozinho bem simples, mas que na verdade não é, tem muito emprego, tem muitas regras para a gente chegar a empregar corretamente a vírgula. Então, um abraço a todos. Depois colocarei questões para a gente analisar o emprego da vírgula, tá bom?